José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso terror. São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Meu irmão, minha irmã, 15º dia. 15º dia, estamos próximos da metade da nossa formação para nos consagrarmos a São José no dia 10 de dezembro. Hoje, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. São Pedro Julião Eymardi diz: Jesus e Maria não apenas submeteram suas vontades à da de José, pois ele era o chefe da Sagrada Família, mas também entregaram amorosamente seus corações a ele. Que afirmação forte, né? Mas dentro do que a gente vem vendo de afirmações, é apenas mais uma para a gente entender quem é São José na vida da Sagrada Família e quem deve ser ele na nossa vida. São José, então, é aqueles a quem Jesus e Maria não apenas se submeteram à vontade dele, mas também se entregaram amorosamente ao coração dele. Então nós podemos nos submeter à vontade de José e nos entregar amorosamente ao seu coração, sem medo. Hoje, chamar um homem de chefe de família não é visto com bons olhos, mas Deus não está preocupado com o que é politicamente correto. Ele estabeleceu a família e designou que os pais fossem os chefes das famílias. Isso não significa que o homem seja melhores que as mulheres. A maior pessoa humana que já viveu não foi um homem, mas uma mulher, que foi Maria, a mãe de Jesus. Tanto Jesus quanto Maria tinham grande alegria com a liderança de São José nas suas casas. Portanto, por que muitas pessoas se ofendem com essa terminologia hoje em dia? Infelizmente, por casos de abusos emocionais, físicos ou sexuais por parte de alguma figura paterna. Temos que reconhecer isso. Esse tipo de abuso quebra o coração de Deus. No entanto, a crise na masculinidade pode ser corrigida se os homens começarem a imitar São José. Lá nos primeiros encontros nós dizíamos de ser outro José, ser como São José. E aqui então a gente está reforçando isso. A importância de sermos pais como José era ao ser pai de Jesus. Nós podemos ter em São José o seu exemplo paterno, seu exemplo de esposo, seu exemplo de autoridade, de força, de liderança, e tudo isso estava a serviço do outro. Tudo isso estava a serviço de Jesus, a serviço de Maria e a serviço das pessoas. Papa Leão XIII diz: em José, o chefe da Sagrada Família, são abençoados com o modelo insuperável da vigilância e cuidado paternal. Os chefes da Sagrada Família são abençoados em São José. Os maridos e pais precisam imitar São José. Nós precisamos ser como São José. Famílias de todo mundo experimentam a revolução de santidade se os maridos imitarem a São José. A face de São José, o chefe espiritual da Sagrada Família, obtém uma imagem. Tenhamos uma imagem de São José nas nossas casas. Coloquemos em lugar de destaque para olhar e lembrar quem é São José. Que ele não fique lá jogado num canto, para que a gente lembre quem é São José. São João Paulo II disse: caríssimos irmãos e irmãs, o sacramento que une uns aos outros também os une em Cristo. Unir vocês com Cristo. Grande mistério é esse, que se apresenta em seu meio, suas almas, suas famílias e suas casas. São José estava bem ciente disso, por isso não hesitou em confiar a si mesmo e sua família a Deus. Em virtude dessa confiança, ele cumpriu plenamente sua missão que Deus lhe confiou para o bem de Maria e do seu filho. Apoiando no exemplo e proteção de São José, ofereça um testemunho constante de devoção e generosidade. São João Paulo II dizendo:
seja devoto de São José. Seja devoto de São José. Não tenha medo de ser devoto de São José. Não tenha medo de ser devoto de São José. A Santa Casa de Loreto, nós vamos ver também, que é trazida aqui como reflexão para nós no livro. São Pedro Canísio diz: haverá alguém que, já tendo visitado Loreto, não viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos as prodigiosas obras de Deus, nem as sentiu em sua alma? A casa mais santa do mundo está na Itália. Foi isso mesmo que você leu. Ela ficava nas Terras Santas, mas mudou-se de lugar. A casa da família de Jesus, Maria e José está localizada na cidadezinha de Loreto, na Itália. Como ela foi parar ali? Bem, o que você está prestes a ouvir aqui é uma história real de como a casa da Sagrada Família em Nazaré foi transportada para a Itália por anjos. A história é tão fantástica que depois de lê-la é provável que você queira ir a Loreto. Eu digo para você que eu já quis ir. E aqui eu vou dizer para você, como é um pouco grande, eu tive que reduzir o máximo possível, mas você pode adquirir o livro e ter a história completa. Talvez até procurar na internet a história da Casa de Loreto, a história de como que a Casa da Sagrada Família foi transferida para Loreto, na Itália. De acordo com historiadores, a Casa da Sagrada Família permaneceu em Nazaré por 3 séculos. Então, no dia 10 de maio de 1291, ela desapareceu de repente. Tudo que restou da casa foi o alicerce. O súbito desaparecimento da casa foi notado por todos em Nazaré, deixando a comunidade inteira perplexa. Era impossível que uma pessoa ou grupo de pessoas removesse tão depressa sem que ninguém percebesse. Reza a tradição que a Santa Casa foi transportada de Nazaré por anjos. Nos relatos de suas experiências místicas, a beata Ana Catarina de Emmerich falou sobre a transposição angelical da casa. Ela afirma: testemunhei muitas vezes em visões a transposição da casa para Loreto. Por muito tempo não conseguiria acreditar e, não obstante, continuava a ver. Via a Santa Casa ser carregada por sobre o mar por 7 anjos. Ela não tinha alicerce, mas debaixo dela havia uma superfície de luz cintilante. De ambos os lados havia algo como um pegador. 3 anjos carregavam-na de um lado e 3 anjos do outro. O 7º pairava na frente da casa, deixando atrás de si uma longa cauda de luz. Fascinante! Contudo, o que a beata Ana Catarina não notou em suas visões foi que os anjos primeiro levaram a casa de Nazaré para uma pequena cidade de Terçat, na região na atual Croácia. À época, a Croácia era conhecida como Ilíria ou Dalmácia, porque os anjos a levaram para lá. E afinal, qual era o objetivo da mudança? A Santa Casa foi transportada em 1221. 3 anos depois ficou claro o motivo que levou os anjos a transportá-la para fora de Nazaré. Em 1294, toda a cidade de Nazaré foi saqueada por invasores muçulmanos. Se a Santa Casa tivesse permanecido em Nazaré, os muçulmanos a teriam destruído por completo. Deus previu o sacrilégio e enviou anjos para transportar a casa para outra localidade. Meu irmão, entenda aquilo que eu estou dizendo. Quando eu comecei a ler aqui, eu disse para vocês que, de acordo com historiadores, então não são pessoas religiosas. Historiadores são aqueles que foram formados em história e que pesquisam história para escrever os relatos da história. Então as mesmas pessoas, os mesmos cientistas que dizem que existiu as grandes navegações, os mesmos cientistas que dizem que as Américas, chegou às Américas, né? As Américas foram descobertas por Colombo, o europeu Colombo que chega às Américas. Os mesmos historiadores que dizem que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o europeu que chega ao Brasil.
os mesmos grupos de cientistas. Não estou dizendo as mesmas pessoas, nós estamos falando até de épocas diferentes, né, meu irmão? Imagino que você esteja entendendo o que eu estou apenas querendo ilustrar para você. Nós estamos falando aqui de 1291 e as Américas foram descobertas lá por volta de 1500. Então nós estamos falando das mesmas pessoas, mas estamos falando dos mesmos grupos de pessoas. Então, historiadores, não são religiosos, não são católicos, historiadores que estão contando esse fato. A casa sumiu. A casa simplesmente sumiu. Dormiu, a casa estava lá, acordou, não estava. Só ficou seu alicerce. Óbvio que aqui eu trago para vocês o testemunho da beata Ana Catarina, mas eu trago para você aqui apenas como ela disse que foi transportada. Tá? Então vamos continuar aqui. A Santa Casa foi transportada, como eu disse, porque em 1294 os muçulmanos saquearam toda a cidade de Nazaré. Ao longo dos séculos, Deus usou pessoas como Santa Helena para retirar relíquias, objetos sagrados associados a Jesus e Maria e aos santos da Terra Santa e transferi-las a lugares mais seguros. Certa vez, São John Henry Neyman visitou a Santa Casa e fez uma declaração bastante esclarecedora a respeito de sua transposição e escreveu: aquele que fez flutuar a arca de Noé nas vagas de um mar que cobria o mundo inteiro e encerrou nela todas as coisas vivas, que escondeu o paraíso terrestre, que disse que a fé podia mover montanhas, que sustentou milhares por 40 anos em um deserto estéril, que transportou Elias e o manteve oculto até o fim, também poderia operar essa maravilha. E na realidade vemos que todos os demais registros do nosso Senhor e seus santos reunidos no coração da cristandade, vindos dos confins da terra à medida que o paganismo avança sobre eles, isto é, suas relíquias, Santo Agostinho deixa Hipona, e o profeta Samuel e Santo Estevão deixam Jerusalém, o berço de Nosso Senhor foi reclinado, deixa Belém com São Jerônimo, a cruz desenterrada, Santo Atanásio vai para Veneza. Em suma, não tenho dificuldades em crer nisso. Então, nós vemos aqui que São John Henry Neyman está dizendo assim: acreditar que uma casa foi retirada daqui, retirada de Nazaré e levada para a Itália, é perfeitamente possível. Tantas e tantas e tantas outras coisas Deus fez. Ele mesmo disse que se tivermos fé, uma montanha pode ser transportada de um lugar para o outro. Então por que não acreditarmos nisso? O livro então vai continuar e vai terminar de dizer como tudo aconteceu, como é que ela realmente depois, alguns anos depois, foi transportada então para Loreto. Como podemos saber que tudo isso é verdade? Aí diz assim: bem, em 1296, um ano após a chegada da casa em Loreto, que ela chega em 1295, a Igreja Católica designou 16 emissários para investigar tudo. Os emissários visitaram Loreto, a cidadezinha na Croácia e Nazaré, e realizaram estudos exaustivos para verificar os acontecimentos. Eles foram primeiro a Loreto. No local, em Loreto, eles tinham medidas precisas da casa. Tomaram notas, detalhes dela. Em seguida, os emissários viajaram para Terset, na Croácia, para o lugar em que a casa estivera, e mediram as marcas deixadas por ela no solo. Então, viajaram para Nazaré, a fim de comparar as medidas de Loreto e Terset com os alicerces originais. Inacreditavelmente, as três localidades, Loreto, Croácia e Nazaré, as medidas eram exatamente as mesmas. Não havia nenhuma discrepância. Tudo que correspondia perfeitamente. Meu irmão, minha irmã, se eu creio, se você crê que Deus pode tudo, por que não crê que no intuito de preservar a casa de Nazaré, Deus quis levá-la primeiro a Terset, depois na Croácia, depois a Loreto, na Itália? Meu irmão, como eu disse, eu vou lendo esse livro, vou relendo esse livro e vou pensando: meu Deus,
quanta coisa, quantos lugares eu quero ir. Eu quero ir no Canadá, no maior santuário de São José. Eu quero conhecer o Santo Anelo, né? Que vocês vão entender. Eu quero conhecer agora a casa de Nazaré, a casa de Jesus, Maria e José, que está em Loreto. Quando será, meu irmão, minha irmã, que eu conseguirei? Mas eu profetizo para a minha vida, por intercessão de São José e da Sagrada Família, que conseguirei, né, visitar esses lugares ainda. Quem sabe você estará conosco, estará comigo, quem sabe iremos juntos em peregrinação. Por que não? Né? O que tem a dizer nessa casa? Tudo mais que tem, todos os outros relatos que vêm aqui, da casa de Jesus, Maria e José, a Santa Casa de Nazaré, né? Esse livro traz outras coisas muito mais maravilhosas ainda, né? Mas você precisa pegar o livro, dar uma olhada, ler, para você entender mais ainda. Quanta coisa maravilhosa. O mais importante é saber, Casa de Nazaré foi feito um prodígio. Qual prodígio? O prodígio de ser removido uma casa inteira de um lugar para outro, depois para outro. Quais as provas que temos disso? Como acabei de ler para você. Medidas exatas nos alicerces, nas marcas deixadas, nos 3 lugares em que a casa andou. Quem sabe um dia, para proteger essa casa não venha para o Brasil, se nós conseguirmos continuar sendo um país de cristãos católicos, um país que acredita mesmo em Jesus como Salvador, talvez um dia ela venha para cá, para protegê-la, para continuar protegendo, talvez um dia ela venha para cá. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos São José. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final de mais um dia de formação. Não se esqueça, se você é daqui de Minaçu e próximo a Minaçu também, e precisar de fazer fotos e vídeos, filmagens de eventos, casamentos, festas, não deixe de entrar em contato com o Fernando Vidal, que está produzindo para nós esses vídeos pelo telefone 62 98101 0653. Fica com Deus, até o nosso próximo encontro. Não esqueça de ir agora no canal e rezar a ladainha de São José. Até o nosso próximo encontro.